De todos os nazistas que os aliados poderiam ter eliminado, por que escolheram justamente ele? Não Hitler, nem Himmler, nem Goebbels. Optaram por Reinhard Heydrich. E essa decisão custou a vida de mais de 5.000 pessoas inocentes. Foi a única ocasião em que os aliados conseguiram assassinar com sucesso um alto oficial nazista. E a história sobre por que fizeram isso, como conseguiram e o que aconteceu depois é ainda mais sombria do que parece. Para entender por que Heydrich foi escolhido como alvo, é preciso compreender quem ele era. Reinhard Heydrich não era apenas mais um membro do regime. Ele era, sem dúvida, o terceiro homem mais poderoso do Terceiro Reich, ficando atrás apenas de Hitler e Himmler. Era o chefe do Escritório Central de Segurança do Reich. Isso significava que ele comandava a Gestapo, o serviço de inteligência da SS e todo o aparato de segurança nazista. Mas o que realmente o tornou notório foi o fato de ser o principal arquiteto da solução final. Em 20 de janeiro de 1942, apenas 4 meses antes de sua morte, Heydrich presidiu a Conferência de Wannsee. Essa reunião de 90 minutos, realizada em uma mansão nos arredores de Berlim, organizou o assassinato sistemático de 11 milhões de judeus europeus. Os presentes discutiram a logística, os cronogramas de transporte e os métodos de extermínio. Ninguém se opôs. Ao final da reunião, Heydrich sentou-se à lareira com seus auxiliares, fumando charutos e tomando conhaque. Segundo relatos posteriores, era raro ver o normalmente rígido Heydrich relaxando. Mas ele tinha motivos para comemorar. Acabara de garantir o controle sobre o maior genocídio da história. A imprensa o chamava de o açougueiro de Praga. Até mesmo outros nazistas o consideravam impiedoso. Himmler certa vez o descreveu como um homem de coração de ferro. Em setembro de 1941, Hitler o nomeou protetor interino do Reich para a Boêmia e Morávia, o que hoje corresponde à República Tcheca. Em apenas 3 dias após sua chegada, ele mandou executar 92 pessoas. Em poucos meses, prendeu entre 4 e 5 mil patriotas tchecos, executando entre 400 e 500 deles. Era eficiente, era cruel, e estava transformando a Tchecoslováquia em um modelo de domínio nazista. Se você gosta de análises profundas sobre os maiores e se da história, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda mais pessoas a conhecerem essas histórias. E conte nos comentários de onde você está assistindo. Então, por que os aliados escolheram eliminar Heydrich em vez de alguém com cargo superior? A resposta está na política e no desespero. No fim de 1941, a Tchecoslováquia enfrentava um dilema. O país estava sob ocupação alemã, mas, ao contrário da Polônia, da Iugoslávia ou da Grécia, quase não havia resistência visível. O território permanecia calmo, os tchecos produziam armamentos para a Alemanha. A produção inclusive havia aumentado sob o comando de Heydrich. Eduard Benes, o presidente tcheco exilado em Londres, via a reputação de seu país desmoronar. Nas reuniões dos aliados, a Tchecoslováquia era vista como perdida, a última em termos de resistência. Ele temia que, se nada fosse feito, os aliados ignorassem os interesses tchecos nas negociações do pós-guerra. Benes precisava de algo ousado, algo que provasse que os tchecos estavam ao lado dos aliados. Algo que despertasse atenção e simpatia mundial. Ele decidiu planejar o assassinato de um alto oficial nazista, não na Alemanha, onde seria quase impossível, mas em Praga, no coração do território ocupado. A Executiva de Operações Especiais britânica, a SOE, aceitou colaborar. Eles enxergaram várias vantagens. Primeiro, isso mostraria que nem mesmo os nazistas de alto escalão estavam imunes à retaliação aliada. Segundo, a perda do chefe de segurança nazista poderia desorganizar as operações de segurança no país. Terceiro, a ação poderia inspirar movimentos de resistência por toda a Europa ocupada. A dúvida era: quem seria o alvo? Cogitaram Karl Hermann Frank, o vice de Heydrich, mas Heydrich era o troféu mais valioso. Ele era um dos nazistas mais poderosos de todos. Ele havia acabado de presidir a Conferência de Wannsee. Era o administrador interino dos territórios tchecos e, acima de tudo, extremamente arrogante. Essa característica, aliás,
foi o que determinou seu destino. Hitler havia dado a Heydrich 3 ordens diretas para sua segurança: usar um carro blindado, viajar com escolta armada e mudar o trajeto diariamente. Heydrich ignorou todas elas. Costumava dirigir pelas ruas de Praga em um Mercedes conversível, sem qualquer guarda-costas. Fazia o mesmo percurso todas as manhãs. Achava-se intocável, fora do alcance da resistência. Essa confiança cega o condenaria. Em outubro de 1941, o chefe da inteligência tcheca, Franciszek Moravec, escolheu 2 soldados dentre os 2.000 que estavam exilados na Grã-Bretanha: Józef Gabčík, um eslovaco, e Jan Kubiš, um tcheco. A SOE britânica os treinou na Escócia durante meses, em armas, explosivos e técnicas de sobrevivência. A missão recebeu o nome de Operação Antropoide, termo grego que significa com forma humana. Em 28 de dezembro de 1941, eles saltaram de paraquedas sobre a Tchecoslováquia, junto com outras 2 equipes. O salto foi complicado e parte do equipamento se perdeu. Eles precisavam estabelecer contato com a resistência local, que estava tomada pelo medo de possíveis represálias e execuções. Na primavera de 1942, a missão já estava por um fio. Outras equipes de paraquedistas haviam sido capturadas ou mortas. A segurança nazista estava reforçada. A resistência enviou mensagens urgentes para Londres: cancelem a operação, as retaliações nos destruirão. Mas Londres não recuou. Na verdade, a ordem foi confirmada: eliminar Heydrich. Então, chegou a notícia de que ele poderia estar prestes a deixar Praga para assumir um novo posto na França. Se isso acontecesse, a missão seria um fracasso completo. Eles precisavam agir de imediato. Mapearam seu trajeto. Todas as manhãs, por volta das 10h30, o Mercedes verde de Heydrich reduzia a velocidade para fazer uma curva acentuada em Libeny, um subúrbio de Praga, próximo ao Hospital Bulovka. Seria ali o ponto do ataque. No dia 27 de maio de 1942, Gabčík e Kubiš se posicionaram perto do ponto do bonde. Um terceiro agente, Józef Walczyk, ficou mais adiante na rua. Usando um espelho para sinalizar quando o carro de Heydrich se aproximasse, um Mercedes verde escuro surgiu, diminuindo a velocidade para contornar a curva. Gabčík deu um passo à frente, ergueu sua submetralhadora Sten debaixo da capa de chuva e puxou o gatilho. Nada aconteceu. A arma falhou. Por um momento, o tempo pareceu parar. Gabčík ficou imóvel, incrédulo. O carro de Heydrich contornou a esquina e o nazista olhou diretamente para o homem que tentara matá-lo. Mas, em vez de ordenar que o motorista acelerasse, Heydrich cometeu um erro fatal. Mandou o carro parar. Queria reagir. Assim que o veículo imobilizou, ele se levantou e puxou a pistola. Nesse instante, Kubiš agiu. Lançou uma granada antitanque modificada. A explosão foi violenta. Porém, aqui vem a reviravolta. A granada não atingiu Heydrich diretamente. Ela detonou na roda traseira do Mercedes. O que realmente matou um dos nazistas mais poderosos da história não foi o impacto da bomba, mas sim os fragmentos de crina de cavalo do estofamento, pedaços de metal, sujeira e estilhaços do carro. Tudo isso perfurou seu corpo, atingindo o baço. Mesmo assim, Heydrich conseguiu se levantar. Perseguiu Gabčík a pé, disparando seu revólver até desabar. Seu motorista foi atrás de Kubiš, mas o assassino conseguiu atirar em sua perna. Ambos escaparam no meio do caos das ruas de Praga, acreditando que a missão havia fracassado. Heydrich ainda estava vivo, caminhando e atirando. Eles fugiram certos de que tudo tinha dado errado, sem imaginar que os fragmentos contaminados do carro estavam o envenenando lentamente. Heydrich foi levado às pressas para o Hospital Bulovka. Seus ferimentos pareciam graves, mas não fatais. Costela quebrada, diafragma perfurado, fragmentos no baço. Os médicos estavam cautelosamente otimistas. Mas 8 dias depois, em 4 de junho de 1942, ele desenvolveu sepse.
Morreu de septicemia causada pelos resíduos e fragmentos que haviam se alojado em seu corpo. Faleceu em agonia, não por causa da explosão dos aliados, mas por crina de cavalo infectada do interior de seu próprio carro de luxo. Hitler ficou furioso, não apenas por causa do assassinato, mas também pela imprudência de Heydrich. Em particular, chegou a declarar: dirigir um carro aberto e sem blindagem foi pura estupidez. Um homem tão essencial quanto Heydrich se expor a um perigo desnecessário é algo que só posso descrever como tolice. Mas, publicamente, Hitler concedeu a Heydrich um funeral de Estado grandioso. Colocou sobre o travesseiro funerário as condecorações da Ordem Alemã, a medalha da Ordem de Sangue e diversas outras honrarias. Em seguida, ordenou vingança. A primeira instrução de Hitler foi executar 10.000 tchecos escolhidos aleatoriamente. Após consultar seus conselheiros, ele reconsiderou o plano. Massacres indiscriminados poderiam comprometer a produção bélica, mas represálias específicas enviariam uma mensagem mais eficaz. Os nazistas começaram a torturar membros da resistência. Em 13 de junho, um paraquedista tcheco chamado Karel Čurda, tomado pelo pavor de ver sua família punida, revelou a localização dos assassinos. Gabčík, Kubíš e outros 5 resistentes haviam se refugiado na igreja de São Cirilo e São Metódio, em Praga. No dia 18 de junho, 800 homens da SS e da Gestapo cercaram o templo. O confronto durou horas. Os combatentes recuaram para a cripta sob a igreja. Os alemães tentaram expulsá-los com tiros, gás lacrimogênio e até inundando o local com a água dos bombeiros de Praga. Por fim, usaram explosivos para romper a defesa. Mesmo assim, os 7 paraquedistas causaram grandes baixas. Embora estivessem em desvantagem de mais de 100 para 1, conseguiram matar 14 soldados da SS e ferir outros 21. Mas, cercados e sem munição, tomaram sua decisão final. Em vez de se entregarem, preferiram a morte. Os 7 homens cometeram suicídio. Alguns sucumbiram aos ferimentos do combate. Outros, incluindo Gabčík, ingeriram cianeto dentro da cripta alagada. Já o traidor, Karel Čurda, não se satisfez apenas com a recompensa de 1 milhão de marcos do Reich. Os nazistas lhe ofereceram mais, uma nova identidade. Rebatizaram-no como Carlo Gerhardt, concederam-lhe cidadania alemã e arranjaram um casamento com uma alemã, parente de um oficial da Gestapo. Depois, o transformaram no que chamavam de isca ambulante. Čurda fingia ser um agente britânico, ganhava a confiança de membros da resistência, identificava-os e assistia enquanto a Gestapo os capturava. Ele mesmo liderou a prisão e execução de centenas de combatentes antes do fim da guerra. Em seu julgamento por traição, em 1947, ao ser questionado sobre como pôde trair seus companheiros, não demonstrou arrependimento algum. Ter-se-ia limitado a dizer: acho que você faria o mesmo por 1 milhão de marcos. Foi enforcado em 29 de abril de 1947, na prisão de Pankak. Mas isso foi apenas o início. É a partir daí que a história se torna verdadeiramente absurda e trágica. Os nazistas precisavam encontrar um culpado. Torturaram dezenas de pessoas buscando qualquer ligação e acabaram se baseando em uma mentira completa. Um homem chamado Václav Iha estava tendo um caso amoroso. Quando o relacionamento terminou, ele escreveu à amante uma carta dramática de rompimento, dizendo ter participado do assassinato de Heydrich. Era mentira, ele só queria parecer importante, perigoso, misterioso. O dono de uma fábrica interceptou a carta e a entregou à Gestapo. Baseando-se nessa falsa confissão, os nazistas escolheram a vila de Lidice para ser completamente exterminada. Em 10 de junho de 1942, tropas alemãs cercaram Lidice, uma pequena aldeia de cerca de 500 habitantes, a 19 quilômetros de Praga. Todos os homens com mais de 14 anos, 173 no total, foram fuzilados. As mulheres foram deportadas para o campo de concentração de Ravensbrück. A maioria morreu ali. As crianças foram examinadas. Aquelas com traços considerados arianos foram separadas para serem germanizadas e adotadas por famílias alemãs.
81 foram assassinadas em caminhões de gás no campo de extermínio de Chelmno. Depois, os nazistas incendiaram Lídice até o chão e demoliram o que restou com explosivos, tentando apagar a vila do mapa. Um destino semelhante recaiu sobre a aldeia de Lejac em 24 de junho de 1942. Todos os 33 adultos foram executados e as crianças enviadas para campos de concentração. O bispo Gorazde, líder da Igreja Ortodoxa que havia abrigado os assassinos, entregou-se voluntariamente para poupar os demais religiosos. Ele escreveu às autoridades nazistas: "Eu, e somente eu, sou responsável." Ele foi executado junto com seus sacerdotes. Nenhum membro da resistência traiu seus companheiros, mesmo sob tortura. Marie Moravec, mãe de um dos resistentes, preferiu ingerir cianeto a enfrentar o interrogatório da Gestapo. Toda a sua família acabou sendo executada. Nas represálias imediatas, mais de 1.300 pessoas foram mortas, enquanto milhares foram presas e deportadas para campos de concentração como Mauthausen, dos quais poucos retornaram com vida. Ao contabilizar as mortes a longo prazo causadas por essas deportações, o total de vítimas das represálias de Heydrich, a chamada Segunda Heidrade, chegou a cerca de 5.000 pessoas ou mais. 5.000 vidas ceifadas para vingar um único nazista. Mas afinal, a Operação Antropoide valeu o preço? Essa pergunta atormentou os líderes tchecos da época e ainda divide historiadores até hoje. O impacto militar imediato foi praticamente nulo. Heinrich Himmler assumiu temporariamente as funções de Heydrich, até que Kaltenbrunner fosse designado como seu substituto definitivo. Mas há uma ironia sombria nisso tudo. A solução final, em vez de desacelerar, ganhou impulso após a morte de Heydrich. Os campos de extermínio de Treblinka, Zobibóio e Belzec foram construídos e começaram a operar poucos meses depois de seu assassinato. Essas 3 instalações foram coletivamente batizadas de Operação Reinhardt, em homenagem a Heydrich. Sua morte não impediu o Holocausto, ao contrário, acabou se tornando uma espécie de tributo a ele. Um genocídio feito em seu nome. A resistência tcheca foi devastada. A maioria das redes clandestinas foi destruída nas represálias, e o movimento nunca se recuperou completamente. Por outro lado, politicamente, o assassinato alcançou exatamente o que Beneš esperava. A destruição de Lídice gerou indignação no mundo todo. Cidades inteiras foram rebatizadas em solidariedade. Lídice, Illinois. Lídice, México. Ruas na Inglaterra, na América do Sul, em diversos países. A notícia dominou as manchetes internacionais. De repente, o mundo todo sabia que os tchecos estavam resistindo. O Reino Unido repudiou oficialmente o Acordo de Munique, em 5 de agosto de 1942. Esse acordo havia cedido parte do território tcheco à Alemanha. A reivindicação da Tchecoslováquia pela restauração de suas fronteiras pré-guerra ganhou força. Após o conflito, o país seria reconstituído. A morte de Heydrich também serviu como prova de algo essencial. Nem mesmo os altos oficiais nazistas eram intocáveis. Os britânicos chegaram a planejar algo semelhante para Hitler em 1944, a chamada Operação Foxley, embora nunca tenha sido executada. Mas o que torna a Operação Antropoide verdadeiramente polêmica é o fato de que os aliados e o governo tcheco no exílio sabiam que haveria represálias em massa. Sabiam que inocentes morreriam e, mesmo assim, seguiram em frente. Foi um sacrifício justificável? Os patriotas tchecos que morreram nas represálias aparentemente acreditavam que sim. Mesmo sob tortura, recusaram-se a delatar seus companheiros. O bispo Gaz e seus padres enfrentaram a morte em silêncio. Mas a questão mais profunda é outra. É moralmente aceitável eliminar um homem cruel se isso implica a morte de milhares de inocentes? A resposta talvez dependa de onde e quando a decisão é tomada, em Londres ou em Lisboa, no dia 10 de junho de 1942. Reinhard Heydrich foi um dos homens mais perigosos da Alemanha nazista. Arquiteto da solução final, era tão frio e impiedoso que até outros nazistas o temiam. Seu assassinato foi a única operação bem-sucedida dos aliados para eliminar um oficial de alta patente durante a Segunda Guerra Mundial.
exigiu uma coragem excepcional de homens como Gabchik e Kubesh, que saltaram de paraquedas em território inimigo, conscientes de que provavelmente jamais voltariam. Mas o preço pago foi inimaginável. Mais de 5.000 civis tchecos perderam a vida. Vilas inteiras foram arrasadas, famílias inteiras destruídas. O legado da Operação Anthropoid é complexo. Uma mistura de heroísmo extraordinário e de crueldade inimaginável, de escolhas impossíveis e dilemas morais profundos. No fim, Heydrich não morreu em combate, nem pelas mãos do próprio regime, mas porque foi arrogante o bastante para cruzar território ocupado em um carro aberto, sem escolta, e porque 2 homens corajosos decidiram sacrificar tudo em nome da resistência. Tudo para revidar contra a tiraria. A história da Operação Anthropoid nos confronta com a complexidade do heroísmo e da moralidade em tempos de guerra. Heydrich representava a brutalidade extrema do regime nazista, e sua morte exigiu coragem inigualável de Gabčík, Kubiš e outros resistentes. No entanto, o preço foi devastador. Milhares de civis pagaram com a vida, vilas inteiras foram arrasadas e famílias destruídas. Isso levanta uma reflexão sobre a natureza do sacrifício e da justiça. Até que ponto é justificável arriscar ou perder vidas inocentes para atingir um objetivo estratégico? A coragem individual e a audácia moral coexistem com consequências terríveis, que muitas vezes estão fora do controle de quem age com bravura, lembrando-nos de que decisões em tempos de guerra carregam impactos humanos incalculáveis e duradouros. A Operação Anthropoid ensina que ações heróicas têm sempre um custo e que a luta contra a tirania exige coragem, planejamento e consciência das consequências. Embora a morte de Heydrich tenha sido um marco simbólico, as represálias deixaram milhares de vítimas inocentes, mostrando que a guerra não tem vencedores claros e que o sacrifício, muitas vezes, é coletivo. Também demonstra a importância de escolher líderes e estratégias com responsabilidade ética. Até mesmo o ato mais nobre pode gerar tragédias quando envolve decisões sobre a vida de outros. O equilíbrio entre coragem, justiça e prudência é fundamental, e compreender essas complexidades históricas ajuda-nos a valorizar o heroísmo e a refletir sobre os efeitos das nossas escolhas diante da injustiça.